Olá, queridos! Como vão vocês? Hoje eu vou falar um tema que pode ser um problema de saúde muito mais comum do que você imagina e atinge tanto homens quanto mulheres, a candidíase genital. Talvez eu falando esse nome você não saiba o que é, então eu vou fazer umas perguntinhas simples. Se você responder sim para uma dessas questões, eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar 8 formas naturais de tratar desse problema sem remédios. Você sente ou já sentiu uma coceira ou irritação na parte íntima? É uma coceira incontrolável, só para você não confundir. Já percebeu um vermelhidão generalizado nos órgãos genitais? Você já percebeu algum corrimento esbranquiçado, espesso no pênis ou na vagina? Você já percebeu uma grande coceira ou irritação nos genitais após o ato sexual? Você já deixou de fazer sexo por causa da dor e irritação no pênis ou na vagina ou por conta de uma coceira? Já percebeu placas esbranquiçadas nos órgãos íntimos que conseguem ser removidas ao toque, como se fossem pelinhas branquinhas? E aí, como é que foi nesse teste? Acertou bastante? Eu espero que não. Quem gabaritou, deixa aqui pra mim nos comentários, mas pra ninguém saber, deixa um coraçãozinho, tá bom? Se você disse sim para uma dessas questões, fica comigo até o final, porque eu vou direto ao assunto para você se livrar desse problema de uma vez por todas. E eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Esse vídeo, pessoal, é para você assistir e para você guardar, para você salvar na sua playlist, para você compartilhar, porque ele é um vídeo de ajuda, que de repente todos os ingredientes que eu vou falar, você tem um na sua casa e já consegue ajudar você a se livrar desse problema. Mas antes eu vou pedir só um favorzinho para vocês, já deixar aquele like para o YouTube reconhecer que esse vídeo é importante para as pessoas. Obrigada demais! Primeiro, o que você tem que saber é que o causador desses sintomas é um fungo chamado Candida albicans, que não tem nada a ver com bactéria ou vírus. Então não adianta você tomar amoxicilina, que não vai adiantar. Esses fungos, eles crescem por vários motivos, mas em geral ele é causado pelo uso de antibióticos por um tempo prolongado. A amoxicilina, por exemplo. O problema é que os antibióticos matam as bactérias nocivas, a que estão te fazendo mal, mas também acabam matando as bactérias benéficas do nosso corpo, que são as nossas células de defesa. E como elas morrem, não sobra quase ninguém para combater os intrusos, que no caso são esses fungos oportunistas, que aproveitam essa brecha e se instalam no corpo. E então a cândida cresce, sem nenhum controle. Mas não é em todo mundo que esse fungo cresce loucamente. Existem pessoas que têm mais chance de desenvolver a candidíase do que outras. Olha quem são. As pessoas que fazem quimioterapia ou tratamento para combater o HIV têm maior chance de contrair a candidíase, por conta de que nesse tratamento as células de defesa também morrem, né? E elas ficam sem defesa contra esses fungos. Mas o que quase ninguém sabe é que a pessoa com diabetes tipo 1 ou tipo 2 não fazem o controle, podem adquirir a candidíase com muita frequência, por conta do alto nível de açúcar no sangue, que é justamente uma condição oportuna para esses fungos, que adoram açúcar. Então, além do seu irmão, esses fungos também gostam. Por isso também que os diabéticos têm uma tendência maior a micoses nas unhas, você sabia disso? E a melhor prática nesse caso é fazer o tratamento correto para diabetes e controlar também a dieta para evitar o aumento da glicemia. Outra coisa muito comum é o uso de piscinas em clubes, que pode ocasionar na contaminação. O uso também de absorventes íntimos por muitas horas pode também causar a candidíase. E você sabia que os anticoncepcionais também podem causar candidíase recorrente? Pois é, além disso, mulheres grávidas também têm uma maior chance de ter candidíase, pela elevação de certos hormônios. Isso também atrai o fungo. Agora, olha uma curiosidade sobre a candidíase, que ela não é uma doença sexualmente transmissível, mas pode ser passada através do ato sexual por um dos parceiros se estiver contaminado. E nessa situação, é muito comum que o parceiro ou a parceira faça o tratamento junto para evitar nova infecção. E essa doença causa enormes desconfortos, além de ter incômodos devido à sua irritação e coceira persistente. E numa pessoa com uma vida sexual ativa, acaba impedida em ter uma relação sexual por conta da sensibilidade que causa, além também da possível transmissão. Normalmente o tratamento é feito com medicamentos antifúngicos, que são hepatotóxicos, ou seja,
fazem mal para o seu fígado e também podem ser danosos para os rins. Agora que você já entendeu como é que se adquire a candidíase, vamos falar das soluções naturais. Todas as receitas que eu vou passar aqui para vocês não é coisa caseira não, tá? Só para esclarecer, são receitas prescritas por naturopatas e fitoterapeutas, baseados em estudos científicos e estudos etnobotânicos. Então você pode escolher misturar alguns dos ingredientes ou preparar apenas um chá, porque todos eles têm o papel de matar esse bendito desse fungo. Lápis e papel na mão, Giba bota aquele losão aqui para mim para todo mundo enxergar. Todas as ervas que eu vou falar agora são para fazer banho de assento, não é para tomar, legal? O primeiro remédio é a erva cidreira, conhecida como capim-santo, capim-limão ou Melissa officinalis. Ela é muito eficiente em combater a candidíase oral, genital e inclusive nos casos de HIV. Ela inibe o desenvolvimento do fungo e da Candida albicans. Giba, mostra a foto para mim aqui dessa planta. Segunda forma, você pode também usar a semente de abacate, que é a Pérsia americana. Ela tem, gente, uma potente ação fungicida. Eu já vou explicar lá na frente como você vai fazer. Terceira forma, é uma plantinha chamada barbatimão. Você já ouviu falar? Ela é boa para diversas coisas. Até para refluxo ela é bom. Ela tem ação fungicida comparável à nistatina e o fluconazol, que são exatamente os medicamentos que a gente usa para tratar a candidíase. E é um potente anti-inflamatório e cicatrizante. Você já ouviu falar da aroeira vermelha? Um monte de gente tem isso daí na calçada, né? Uma bela árvore frondosa. Também tem ação fungicida. Ela impede que a cândida se instale na mucosa e tem ação anti-inflamatória e cicatrizante. Romã todo mundo conhece, né? Agora você não vai usar romã não. Você vai usar as folhas do pé de romã e a casca do fruto. Eles é que têm o poder de ação antifúngica. Então, se você tem um pé de romã na casa ou seu vizinho tem ou tem na rua, vai lá buscar que esse é o seu remédio. Você pode usar também o eucalipto, porque as folhas deles são fungicidas e são potentes contra o desenvolvimento da cândida. Uma plantinha chamada incenso, não é incenso de aromatizar a casa, tá bom? É a Tetradenia riparia. Ela tem ação superior à nistatina. Você pode achar isso em casas de produtos naturais. Alecrim do campo, alecrim silvestre, alecrim dourado, todos os alecrins são excelentes para ação fungicida e eles são muito eficientes contra a candidíase. Agora presta atenção que eu vou explicar como você vai fazer. Para você fazer o tratamento com essas ervas, você vai precisar preparar o chá para fazer o banho de assento. Você vai ferver de 1 a 2 litros de água, usando uma concentração maior de plantas. E a medida é muito simples. Para cada litro de água, você vai usar 1 xícara de chá de plantas desidratadas ou, presta atenção, 2 xícaras de chá de plantas in natura. Porque a desidratada, como ela não tem nada de água, né? Então ela já vem bem compactada. E a in natura, ela vem muita água, então é muito volume. Então você vai precisar de 2 xícaras, combinado? Atenção aqui nessa observação que eu vou fazer para vocês. Se você quiser misturar 2 ou mais chás, pode ser sem problema, mas a medida permanece. Você tem que inteirar a quantidade de ervas na xícara de chá para cada litro de água, legal? Senão você perde o efeito. As plantas precisam ser fervidas. Após entrar em ebulição a mistura, você deve deixar por 10 minutos fervendo. E após ficar morno ou esfriar completamente, é que você coloca esse chá em uma bacia grande, vai coar, né? Coloca esse chá numa bacia grande o suficiente para que uma pessoa possa permanecer totalmente sentado ali por até 5 minutos ou mais, tá bom? Despreze essa água que você usou e repita o procedimento 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. Só para você ter ideia, não é diferente o tratamento quando você usa nistatina ou quando você usa o fluconazol. Você tem que tratar até por 14 dias para matar esse fungo. Então o tempo é o mesmo. Só que o que você está fazendo é não deixar o seu fígado intoxicado, não está também sobrecarregando o seu rim. Você está trabalhando com a área externa, entendeu? O chá pode ser feito em grande quantidade e ser armazenado na geladeira por 1 semana. Então você pode fazer bastante, colocar naquele garrafão de 5 litros e ir usando ao longo do seu tratamento. Você vai me perguntar, e aí doutora, será que eu posso beber esse chá? A resposta é o seguinte, sim.
mas devem ser diluídos em 100%. E você tem que saber se você tem alergia a algum desses componentes, tá bom? Então, se você sabe que você tem alergia, evite. E se você não sabe, o ideal é que você não misture tudo, que você experimente um pouquinho desse chá, que nem o chá de alecrim, o chá de melissa. Você faz uma xicrinha pequenininha, experimenta e você pode fazer o uso. Inclusive o chá de melissa, ele é indicado para candidíase bucal, né? Então ele vai tratar a sua boca, que você vai beber, bochechar e beber também. Ele trata todo o seu intestino, todo o seu organismo. Legal? Então você vai experimentando devagarzinho. Agora, pegar dessa solução grande que você fez, o ideal é que você dilua ela em 100%. Pegou uma xícara de solução desse chazinho, você já sabendo que não tem alergia de nada, então você pode pegar e acrescentar a mesma quantidade de água. Legal? Agora eu tenho umas observações finais para você. Para o banho de assento não existe nenhuma contraindicação. Todos podem fazer, inclusive as grávidas e lactantes. No entanto, tomar o chá, as grávidas e lactantes não podem beber, porque pode ser abortivo ou fazer mal para o bebê, legal? Essas ervas você pode encontrar perfeitamente em lojas de produtos naturais ou até mesmo no seu jardim. Conta uma coisa para mim, e aí, você gostou do vídeo? Achou ele interessante? Se sim, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Para você que ficou comigo até o final, aqui vai uma frase para você refletir. Não espere pela felicidade, cria com suas próprias ações e pensamentos. Essa frase fala de como é possível ter a vida que se deseja, mas que você só alcançará esse sonho se começar a acreditar nele. E para acreditar, você precisa começar a pensar e idealizá-los como se já tivessem sido concretizados. Se você não acreditar em suas ideias, ninguém vai fazer. Tem outra frase que finaliza esse pensamento. Temos exatamente a vida que desejamos. O poder do pensamento é a força que você precisa para sair de onde você está e chegar aonde você quiser. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Um grande beijo para você e até a próxima!